Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Olá, amigos. Com muita alegria, nessa terça-feira nós vamos dar continuidade ao nosso programa Fica Ligado. Na última terça-feira nós tivemos um convidado especial, o missionário Daniel, que está fazendo a obra missionária juntamente com a sua esposa na Espanha. E eu te convido nesta noite a compartilhar, a deixar o seu like, a se inscrever no programa, a estar comentando da onde você está assistindo o programa nesta terça-feira à noite. Daniel, seja bem-vindo, uma vez mais, para darmos sequência na nossa conversa. Ficamos muito felizes em poder conversar contigo, estamos com muita saudade. Foi muito bom a nossa conversa na última terça-feira e queremos dar sequência. Então gostaria que você desse uma saudação a todos que estão assistindo e acompanhando o programa Fica Ligado nesta terça-feira. Muito obrigado, Luciano. Para mim é um prazer continuar essa conversa com vocês e espero que esse tempo seja um tempo de edificação para todos nós. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo convite mais uma vez. E espero que esse tempo seja um tempo abençoador para a vida de vocês, tá bom? Dani, eu gostaria que você contasse um pouquinho. Mais para nós, como vocês encontraram a Espanha, referente à cultura, à religião e os pensamentos do povo espanhol. Como foi essa chegada na Espanha? Uma coisa é se preparar aqui no Brasil para chegar na Espanha. Outra situação é chegar ali na Espanha e encontrar um povo sedento pela palavra de Deus e entendendo que vocês são essa resposta neste tempo presente. Como foi essa chegada aí na Espanha? Foi uma chegada muito desafiadora para a gente, porque você pensa, a gente sai de uma realidade, no Rio Grande do Sul, de viver em cidades pequenas, e quando você se dá conta que você está num outro país, num outro continente, isso demora um pouco para cair a ficha, assim. Então, os primeiros momentos são de muita adaptação. Até hoje, fazem 2 anos que nós estamos na Espanha e a gente vê assim que a gente está em constante adaptação ainda em relação a muita coisa, porque é diferente você nascer num lugar, você conhecer exatamente o que as pessoas pensam, o que elas gostam de comer, o que elas gostam de falar no seu cotidiano, qual esporte elas gostam de praticar. Agora, você chegar, você cai de paraquedas num lugar que é totalmente diferente, que a cultura das pessoas é diferente da sua, então isso precisa de uma adaptação muito grande. Então, para nós, nesses 2 primeiros anos, tem sido desafiantes, assim. Por causa da língua, por mais que a gente queira dizer, o espanhol é muito parecido com o português, é parecido e por isso mesmo se torna mais desafiador para você aprender realmente o espanhol, porque ele é muito diferente, ele tem muitas palavras que às vezes são até parecidas com o português, mas significados são totalmente diferentes. A tua leitura bíblica, você praticamente tem que começar do zero, porque você até conhece as histórias, mas as expressões são totalmente diferentes, então você precisa se readequar a tudo isso. Então, no primeiro momento, assim, a gente tem um choque de verdade, que em missões a gente chama de choque cultural. E assim, a gente tem um choque cultural muito grande, porque é muito diferente, a diferença de cultura é enorme, assim, é muito grande. E a questão do idioma, a questão da comida, não foi tanto um negócio assim tão difícil, a comida não é tão diferente assim, mas em relação a tudo, o resto foi um desafio muito grande. É um desafio que a gente vem vencendo ainda, dia após dia, a gente vai vencendo esses desafios, mas é muito grande, porque todo mundo acha, não, vou chegar no país, vou pregar para todo mundo, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas vão se converter, mas não é assim, o negócio ele é muito diferente, porque primeiro Deus começa um processo em você,
E foi o que aconteceu aqui. A gente chegou, começou a ter um choque cultural enorme, e a gente viu Deus começando a trabalhar coisas em nossa vida que ainda precisavam ser mudadas, lapidadas em nós. E a partir daí, esses desafios foram aumentando. Dia após dia, os desafios foram aumentando. A gente foi dando passos, começou a estudar espanhol, começou a trabalhar, a servir nas igrejas que a gente estava antes. Então, mas é um desafio enorme, gigantesco, que no começo, assim, assustou bastante. Dani, qual a aceitação, né, do povo espanhol para o evangelho, né? De que maneira você entende que eles olham para vocês, sendo do Brasil, querendo falar deste amor de Cristo, né, para um povo desconhecido, mas a qual é conhecido perante os olhos de Deus? Eu vejo o povo espanhol como um povo com muita fome de algo que eles não sabem o que é, sabe? Eu vejo o povo espanhol com uma necessidade muito grande de verdadeiros, como que eu posso colocar? Mas eu vejo eles com uma fome muito grande de Deus, só que eles não sabem que é de Deus que eles têm fome, sabe? Porque a gente já teve algumas experiências de evangelismos e de conversas com espanhóis, e a gente percebe que eles têm muita curiosidade em saber, né? Porque eles foram aqui, é um país bastante católico, né? A Espanha, e eles sabem sobre Deus, eles sabem sobre a história de Jesus, eles sabem, mas na grande maioria, principalmente os mais novos, são pessoas que já não têm contato com a igreja, né? Com a igreja católica. E então é um desafio muito grande, porque tem muitas pessoas que foram machucadas pela igreja. Existem muitas pessoas que às vezes, como eu disse, sabe, aqui tem uma questão histórica também que feriu muito o povo, sabe, relacionado à igreja, entre aspas, sabe, uma história política, toda uma história por trás que também, assim, desenvolve todo o pensamento que eles têm dentro deles em relação a Jesus, em relação a Deus. E o que a gente tem visto, assim, é que o que eles precisam é de relacionamentos saudáveis com pessoas que manifestem a glória de Deus. Tanto que essa é a forma que Deus nos deu, uma estratégia que Deus nos deu de evangelizarmos aqui, que é através de relacionamento, é através de conversas, é através de sentar com eles e fazer uma amizade com eles, sabe? É um processo mais demorado? É demorado. É um processo bem mais demorado, você relacionar com a pessoa te conhecer. Você demora, às vezes, anos aí para você desenvolver uma amizade. Mas quando ela começa a te conhecer, é muito legal, porque ela começa a fazer perguntas para você. Então, a gente já teve a oportunidade de sentar, de comer com espanhóis e eles conversar com a gente e começar a perguntar para a gente sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então, isso é muito legal. Vendo deles, a gente vê que é um povo sedento, mas que a gente precisa ter, assim, muitas ferramentas e estratégias de Deus para chegar até eles, sabe? A gente sabe que quem faz é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Ele que convence, é ele que convence. Mas Deus te dá ferramentas, né? E a gente precisa ser muito sábio, inteligente para isso. Não achar que aquilo que eu fazia no Brasil, eu chego aqui, vou fazer da mesma forma e vai acontecer como acontecia no Brasil. Porque é outra coisa. Se às vezes a gente chega com a mesma ideia que a gente tinha no Brasil, de evangelismo, sabe? De ir para a rua, de fazer aquelas coisas que a gente fazia, às vezes aqui você não vai nem ser ouvido aqui dessa forma, sabe? Mas agora as pessoas te conhecendo, caminhando com você, tomando café com você, sabe? Você conversando sobre outros assuntos também, né? Porque às vezes a gente acha que chega aqui e não, tem que falar da Bíblia 24 horas por dia para as pessoas. Mas sabe que às vezes as melhores conversas que a gente começou com pessoas aqui foi porque eu falei de futebol, foi porque eles gostam muito de futebol aqui, porque a gente falou de música, tive contatos com pessoas só por causa de música, sabe? A gente começou a conversar de música e os assuntos surgiram. Às vezes de mãe, criação de filhos, muitas vezes, né? Ou de assuntos, sabe? Partiu de conversas, de relacionamento. Então,
a gente vê muito isso, sabe? Eles gostam muito de conversar, de se relacionar, assim, eles gostam muito disso. Então, a gente vê como uma estratégia de Deus é a estratégia de relacionamento, de amizade, que faz eles perguntar sobre aquilo que você tem. Então, isso é muito legal. Em tudo que nós estamos conversando, Dani, qual foi a maior dificuldade que você e a Camila encontraram, né, e estão vivenciando hoje aí na Espanha? Qual tem sido essa dificuldade que vocês encontram nos dias atuais aí na Espanha para falar do amor de Jesus? E essa pergunta tem tanta coisa. São tantas coisas, cara, porque, como eu falei, é um processo de Deus, né, na nossa vida. Então, eu acho que a maior dificuldade é, às vezes, a gente chegar aqui e ver que ainda existia um processo muito grande de Deus nas nossas vidas, sabe? Eu tenho uma palavra comigo de João Batista. João Batista, ele foi preparado por Deus, longe dos holofotes, por toda a vida dele, para que no momento oportuno, ou seja, durante 6 meses, que foi o que durou o ministério dele, ele fosse naquilo que Deus queria que ele fizesse, sabe? Então eu tenho muito isso comigo, sabe? Que Deus prepara a gente para tempos, para momentos específicos. Quem sabe para alguns dura 1 mês, quem sabe para outros vai durar 20 anos. Mas a gente precisa estar preparado para esse momento que Deus disse, beleza, Daniel, agora é tua hora, vai lá e faz o que eu mandei você fazer. Então, tipo, para nós a maior dificuldade foi compreender isso, sabe? Que ainda existia um processo de Deus em nós, para que o Senhor fosse gerado e estivesse sendo gerado em nós. Por mais que a gente tenha estratégias, tenha estudado a Bíblia, mas chega um momento que Deus está dizendo, ou começa a dizer para você, Daniel, tem muita coisa ainda na tua vida, que tem muita sujeira que está debaixo do tapete, precisa sair para fora para que a minha glória brilhe em você. Então, a maior dificuldade, eu creio que para nós foi isso, sabe? Compreender os tempos de Deus. Saber que tudo tem um tempo determinado para Deus. E que a gente não precisa ceder a pressões externas. Porque se a gente está no centro da vontade de Deus, Deus é que conduz o tempo, sabe? Deus sabe de todas as coisas, é Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Então, nos momentos certos, Deus vai fazer aquilo que Ele colocou no teu coração, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem uma promessa de Deus e a gente acha que essa promessa ela vai acontecer agora. Deus falou comigo tal coisa e a gente acha, não, beleza, então eu vou chegar naquele lugar e as coisas vão acontecer. Na verdade, não, a gente esquece que toda promessa passa por uma prova de tempo, pelo teste do tempo, né? Porque é o tempo que faz a gente estar preparado para realizar aquilo que Deus quer fazer. Então, a gente acalmar o nosso coração, sabe? Não estar ansioso. Essa é, acho que a dificuldade, sabe? É não estar ansioso em relação ao que Deus vai fazer futuramente aqui. É estar se preparando para aquilo que Deus quer fazer. É você começar a colocar a tua vida diante de Deus todos os dias e ver que você precisa ser tratado por Deus em muitas áreas, sabe? Que você precisa deixar teu orgulho de lado, a tua soberba de lado, os teus pecados de estimação de lado. Então, tudo isso é um processo de Deus. E para nós, esses 2 anos aqui, foi um processo de amadurecimento, sabe? Então, a maior dificuldade é você... foi assim, é você... Beleza, eu tô na Espanha e você entender, beleza, agora vamos viver o processo de Deus nas nossas vidas, sabe? Vamos continuar a viver o processo de Deus nas nossas vidas. E claro, né, teve as dificuldades comuns, como eu falei, né? A barreira foi o idioma, uma das barreiras, né? A nossa falta de profundidade, às vezes, no idioma, faz com que, às vezes, as nossas palavras, a gente pensa em falar coisas profundas, mas não sai coisas profundas, às vezes, ainda, sabe? Porque, às vezes, o nosso vocabulário ainda não é tão profundo no espanhol como a gente gostaria que fosse, sabe? Mas são desafios, são, assim,
São coisas que Deus vai colocando em nossas vidas que a gente precisa ir vencendo todos os dias. É isso que forja o nosso caráter, é isso que forja quem nós somos. E eu carrego comigo essa palavra e a vida de João Batista, né? João Batista veio para preparar o caminho do Senhor e o ministério dele foi assim, foi para o deserto durante quase toda a vida dele e a manifestação pública do ministério dele durou 6 meses. Foi a preparação para Jesus, né? E logo depois disso ele exerceu esses 6 meses e morreu, né? Então é uma história assim que a gente pode dizer, bom, cara, mas que louco isso, né? Mas só que é um processo de Deus e a gente precisa estar preparado para o tempo certo de Deus, sabe? A gente tem um tempo, sabe? Deus, eu creio que vai chegar um tempo que a gente vai ter uma igreja, vai ter muitas pessoas na igreja, a gente vai exercer coisas aqui na cidade, mas tudo tem um tempo, né? E a gente precisa viver cada processo. Se cumpre, né, Dani, a palavra que o apóstolo Paulo, né, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e temem a Deus, né? E a gente pode ver através do testemunho teu e da Camila que vocês têm se colocado, né, nessa brecha, vocês têm se colocado neste propósito e vai chegar um momento que Deus vai honrar, né, a fé, né, o tempo que vocês estão investindo aí, né, em deixar tudo aqui no Brasil, né, para falar para um povo, né, que vocês não conhecem, que estão se tornando amigo deles. Então há um tempo que Deus vai cuidar de vocês, vai estar abençoando vocês. Exato. E é isso que é o mais louco, né? Porque quando a gente disse sim para isso que Deus colocou em nosso coração, no começo a gente vai com toda aquela fé e de repente quando começa a cair a ficha a gente vê, meu Deus, que loucura foi essa que a gente fez, né? Mas aos poucos Deus vai respaldando, né, a tua obediência, o teu sim pela obediência, aquilo que Deus falou, e a gente vai vivendo milagres, né? Os nossos desafios assim foram enormes, financeiros, e tem sido, né? Todo mês é um desafio, né? Financeiro, é um desafio dentro da nossa casa, é um desafio por estar num outro lugar. Por mais que hoje a gente já se sente mais em casa aqui, eu já digo que a Espanha já é minha casa, porque a minha casa está na Espanha. Tanto foi muito engraçado quando a gente foi para o Brasil em ano passado, que a gente ficou 1 mês aí no Brasil, 40 dias a gente ficou aí no Brasil, tipo, já no final aí da viagem eu já estava dizendo, pá, quero ir para casa. E a minha casa já não era mais do Brasil, sabe? Então é muito louco isso, porque é Deus que vai mudando essas coisas em você, sabe? O sentido de casa já não é mais o país onde eu morava, ou onde eu nasci, mas já é o lugar onde Deus me colocou. Então são coisas que a gente vai vendo Deus trabalhar assim de uma forma tão grande na nossa vida que a gente fica às vezes, quando a gente para, pensa e diz, meu Deus, foi uma loucura esses últimos anos que a gente viveu, de verdade. Dani, eu gostaria de aproveitar, né, você está aqui conosco no programa, que você fizesse uma oração, né, estivesse orando, abençoando a todos nós, a todos que nos assistem, e fica aqui o convite para você que está acompanhando o programa Fica Ligado. Coloque nos comentários da cidade que você está assistindo. Hoje nós temos esse convidado tão especial, né, um amigo, o Daniel, que está lá na Espanha fazendo missões. Eu gostaria que você aí nos comentários colocasse a cidade, né? Se você tem esse desejo de falar do amor de Jesus, né, de fazer missões, que você possa estar compartilhando conosco o teu testemunho, né, estar curtindo, estar compartilhando, né, o nosso programa. Neste momento nós vamos, né, ouvir o Daniel, que vai estar orando, abençoando a todos nós, né, e também os teus sonhos, os teus projetos para este ano de 2021. Amém. Vamos orar sim. E antes eu quero só ler aqui um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 2, que hoje de manhã mesmo eu estava orando e Deus falou muito comigo sobre esse versículo, que fala o seguinte, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esse versículo fala que nós somos feitos, né, ou eleitos por Deus para sermos edificados como casa espiritual. Não sei se você percebe isso, mas através de Jesus, o Senhor não habita mais somente em templos feitos por mãos humanas, mas a casa edificada pelo Senhor para ser templo de Deus é o nosso coração. Então, se a gente começa a entender isso e ver que o Senhor Jesus, que Deus realmente elegeu um templo, o nosso coração como templo, a nossa vida como templo, a gente começa a entender de uma maneira diferente. A gente muitas vezes pensa assim, Deus mora dentro de mim. Só que você não tem noção, às vezes, de que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, Ele mora dentro de você. Então, que realmente nós possamos ser edificados dia após dia, né, e construir junto com o Senhor esse templo, ou esse altar de adoração dentro do nosso coração, para que a glória dele, ou para que ele seja glorificado dentro desse templo, e para que automaticamente, ele sendo glorificado aqui, nós vamos manifestar a glória dele, que vai estar no templo, para as outras pessoas. Isso é ser missionário e é ser participante da missão de Deus. Então eu gostaria de orar, e eu peço que realmente, de verdade, todos vocês, eu sei que todos nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo de pandemia, um tempo onde está faltando muita coisa, quem sabe para todos nós, né? Muitas pessoas perderam a vida, muitos amigos, muitos conhecidos, muitos pastores, mas a gente vai orar e a gente sabe que Deus tem todo o controle, que nada fugiu do controle de Deus, que essa pandemia não foi uma obra satânica, mas sim foi uma obra de Deus para que nesse tempo nós estivéssemos mais aferrados a Ele, para que nós estivéssemos mais cerca a Ele, para que nós estivéssemos mais perto dEle. Então, que nós venhamos orar nesse tempo, e eu quero orar com você, e que essa palavra, essa meditação que fala em 1 Pedro, que fique no seu coração, amém? Pai, nós queremos te agradecer, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, eu fico muito feliz de estar aqui junto com os meus amigos, com o Luciano, com o Gisma, com o Jonas, idealizadores desse projeto. Pai, que esse tempo possa edificar muitos corações, muitas vidas, que pessoas possam ser transformadas pela Tua palavra. Pai, que se existem pessoas que hoje estão assistindo esse vídeo, esse programa, e estão com alguma fraqueza espiritual, fraqueza física, alguma debilidade espiritual, ou estão enfrentando uma crise existencial, ou quem sabe estão enfrentando a dor de um luto, quem sabe por perdas que tiveram nesse tempo de pandemia. Pai, eu quero orar para que o Senhor venha trazer consolo e conforto a esses corações. A Tua palavra fala de uma paz que excede todo o entendimento. E eu oro para que essa paz, Pai, guarde e cele nossos corações, para que nós venhamos entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, quem sabe essa pandemia serviu para nos tirar da nossa zona de conforto. Quem sabe estávamos tão fixados com os nossos olhos em coisas materiais, em trabalho, quem sabe em pessoas. E essa pandemia ela veio para nos tirar do prumo, para nos mostrar que nós somos tão frágeis e que nós precisamos de Deus. Então a minha oração é para que nós sejamos fortalecidos em meio a esse caos, em meio a essa tempestade, que nós possamos ser guiados por Ti,
que nós possamos ter as nossas forças renovadas como as das águias, que a tua palavra nos fala em Isaías. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos, que quem sabe está enfrentando um momento difícil, quem sabe está doente, está assistindo da sua casa esse programa e está precisando de uma cura. Senhor, eu oro por isso, eu oro e peço que o Senhor venha trazer cura sobre a vida dessa pessoa. Pai, nós te agradecemos e eu simplesmente te louvo, Senhor, por esse tempo. Que esse programa sirva de edificação mútua para todas as pessoas que estiverem assistindo. Pai, que outras pessoas possam ser tocadas, que todas as pessoas possam ser tocadas por Ti nesse tempo, Pai. Nós simplesmente te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e te dizemos muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui a Tua graça e a Tua misericórdia esteve conosco. Permanece conosco e guarde os nossos corações. Nos livra do mal, Senhor, e que o Teu reino se manifeste em nossas vidas nesse tempo. Nós oramos pela manifestação do Teu reino em nossas casas, em nossas cidades, em sua totalidade, para que a Tua glória, Senhor Jesus, se expanda, se multiplique, para que o Teu reino, Senhor, seja estabelecido em todos os lugares do mundo, Senhor Jesus. Nós oramos pelo estabelecimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém, amém, Dani. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por ter estado conosco nessa terça-feira. Qual o fuso horário, Dani, aí? Qual o fuso horário da Espanha para o Brasil? São 5 horas a mais aqui na Espanha. Então, por exemplo, o programa aí é às 8, né? 8 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Começou a 1 da manhã aqui. Ah, olha só. Começou a 1 da manhã. Então, na verdade, nós estamos no programa na terça e você está aí conosco na quarta. Olha só, na quarta, né? Quarta-feira é isso. São 5 horas a mais no Brasil. Agora, né? A gente, aí é legal também a estação, né? Aí no Brasil está entrando no inverno e aqui agora a gente está entrando no verão. Aqui, então o verão aqui esses próximos meses é maio, junho e julho, assim. Maio ainda não é tão calor, mas junho, julho já é mais calor. E agosto, até agosto é o verão, digamos assim. Então, essas são as curiosidades. Que legal. Dani, foi muito legal essa conversa contigo aí. Quero que transmita o nosso abraço, né, a Camila. Né, sim, até mandar um abraço até a Camila, não pôde participar hoje, mas ela tá mandando um abraço para todos vocês, sabe? Todos vocês que estão aí assistindo. E a gente só pede, né, que o pessoal continue orando por nós, ore pelo projeto de plantação de igreja aqui na Espanha. A gente está começando, tem um longo caminho pela frente, os desafios são enormes, mas a gente conta com as orações de vocês e pede que vocês estejam conosco. A gente precisa de oração. Orem e cubram as nossas vidas com oração. Saiba que amamos muito vocês aí, admiramos, né, essa coragem, né, essa fé, né, essa perseverança, e vocês são um testemunho de vida para nós aqui no Brasil, né? Receba aí, né, em meu nome, o abraço do Gisma, do Jonas, do pastor Domingos, da pastora Isilda, né, também da Daia, que deverá estar assistindo também o programa aí. Então receba o abraço de toda a igreja aqui de Getúlio Vargas, né? Sintam-se abraçados aí através do programa. Olha, eu sou muito grato mesmo pela igreja de Getúlio Vargas, porque é uma igreja que nos ajuda tanto, tem nos dado tanto suporte, assim, os irmãos, pessoas, os amigos que a gente fez ao longo dos anos, assim, eles sempre, esses 2 anos que a gente esteve aqui, sempre estiveram com a gente, sabe? Seja mandando sua oferta, ou seja orando pela gente. Então eu honro muito a minha igreja de Getúlio Vargas, porque é uma igreja missionária de verdade, uma igreja que entendeu o seu propósito, que entendeu que as nações, que toda a terra precisa de conhecer a Jesus, tanto que saiu tantos missionários aí da igreja de Getúlio Vargas, né? A gente pode contar aí nos dedos, contar muitos, na verdade, que saíram da igreja de Getúlio Vargas por esse desejo da igreja de expandir o reino ao redor da terra, né? Então, a gente fica muito feliz por isso. Sou muito grato. Um abraço a todos da igreja de Getúlio Vargas. Tenho saudades de vocês. E quem sabe mais para frente aí a gente consiga se encontrar de novo.
Dani, então, muito obrigado. Obrigadão mesmo. Um abração a todos vocês aí, né? Se cuidem, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando e cuidando e prosperando esse chamado que arde no coração de vocês e logo, logo possam estar colhendo os frutos, né? Através desse chamado que há sobre a vida e o propósito no ministério de cada um de vocês. Amém, amém, glória a Deus. Quando falou se cuidem, eu pensei que você ia falar se cuidem, lave as mãos, use a máscara. Isso aí já tem sido de praxe aqui, né? Aqui e aí também, olha, tem sido. Mas em tudo damos graça. Muito obrigado pela oportunidade, por esse tempo, e eu fico muito feliz de ter cooperado com vocês. Espero que o que eu falei e a nossa conversa aqui tenha abençoado alguma vida ou alguma pessoa que estava passando por algum tempo difícil e precisava ser encorajado na sua fé aí, tá bom? Então, meus amigos, por hoje, por essa terça-feira, é isto. Fica o convite para você compartilhar, dar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima terça-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fiquem com a proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Um forte abraço.